Olá, alunos, tudo bem? Boa noite, né? Vamos começar a nossa primeira aula 04 de apoptose, né? Lesões irreversíveis, apoptose. Bom, a apoptose é o processo ativo cuja marca registrada é a autodigestão controlada dos constituintes celulares devido à sua ativação de proteases endógenas. Nós vamos conhecer cada proteína dessa, certo? Aqui é a definição mais sucinta do que acontece na apoptose. Ela é a morte celular programada sem processo inflamatório, tá certo? Esses primeiros processos de apoptose foram vistos nesse parasita, tá? Cenorhabditis elegans, tá? Então esse parasita foi o primeiro ser que foi visualizado o processo de apoptose. A partir dele, vários trabalhos, né, surgiram para conhecer esse processo. Por isso saiu, né, é, 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 essa revista da Science, esse exemplar da Science, essa matéria da Science, só sobre esse parasita. Isso em 1994, para vocês terem uma ideia de como é conhecido esse processo. Bom, quais são as características do processo de apoptose? Eliminação de células danificadas ou prejudiciais, tá? Essas células são células que sofreram algum processo, algum dano, por exemplo, ataque por vírus, bactéria, ou alguma célula que sofreu, o tecido que sofreu alguma pancada. Então, essa célula foi danificada, o DNA foi danificado, então ela entra em processo de apoptose. Outra característica são ocorrências fisiológicas. Esse processo é utilizado nos processos de embriogênese, por exemplo, na remodelagem dos tecidos. Por exemplo, aqui observando, nós temos aqui a apatia de um girino mostrando as membranas interdigitais, como tem a gente, como tem nos seres humanos, só que a membrana interdigital deles vai desaparecendo, ó, igual a nossa, tá certo? E isso vai modelando o animal, vai modelando o embrião. Outra coisa também fisiológica é porque a processo de apoptose mantém o número constante de células do nosso corpo, tá? Por isso que tem um papel importante no processo embriológico. Tanto por conta disso, também por conta disso. Quando somos embriões, nós temos um processo de polda neural. Rapidamente crescem os neurônios, só que uma parte desses neurônios não são necessários. Então, o corpo faz o que? Polda, diminui o tamanho desses neurônios, mata esses neurônios por um processo de apoptose sem inflamação, mantendo esses neurônios constantes. Depois acontece uma segunda polda neural, depois que nascemos, tá? Dentro do primeiro ano de vida, né? Que é justamente para tirar aqueles neurônios que não são utilizados. Se eu não me engano, são dentro dos 3 primeiros anos de vida da criança. Por isso que a criança tem que ser bastante estimulada, né? Por conta dos neurônios que ele vai manter. Outro mecanismo é o mecanismo de defesa. Outro processo, outra característica da apoptose é porque ele é um mecanismo de defesa das células infectadas por vírus, células que foram infectadas por vírus ou bactérias e sofreram danos, aí sofre dano no DNA, ele é eliminado. E também contra células cancerígenas, tá certo? Eduardo, mas tem gente que tem muita gente aí morrendo de câncer. Neles não tem processo de apoptose? Exatamente. Essas pessoas, o processo de apoptose sofreu um processo de mutação, impedindo o seu desenvolvimento. Bom, e quais são as características histológicas, né, do processo de apoptose? Primeiro, condensação da cromatina, tá certo? A cromatina dessas células se condensa ao máximo, o núcleo ele diminui de tamanho, na realidade ele, às vezes pode até aumentar, né? Mas ele se condensa, você vê o núcleo bem marcado, certo? Existe em células, em tecidos em que as células têm contato umas com as outras, essas células que estão sofrendo apoptose perde seu contato, ela sofre uma diminuição e aí perde o contato uma com a outra. Em seguida, você tem uma fragmentação das células em pequenos corpos apoptóticos, como aqui mostrado, ó, tá certo? E esses corpos apoptóticos, eles são fagocitados por fagócitos, tipo macrófagos, tá certo? Então você tem um núcleo que está sendo fragmentado aqui, ó. Logo em seguida que ele é fragmentado, existe a formação dos corpos apoptóticos com a membrana das células, levando esses restos de núcleos e levando algumas organelas. E esse material vai ser fagocitado por macrófago, tá certo? Bom, quem regula? Quais são os fatores que podem induzir a isso? Infecção viral, perturbação do metabolismo,
alterações da temperatura, para mais ou para menos, contato com irradiação, certo? Radiações, algumas toxinas, algumas drogas podem causar isso, e também fatores hormonais, como citocinas e hormônios, tá? Tipo esteroides. Bem, quando a gente fala desses fatores hormonais, nós temos fatores hormonais que causam a indução e fatores que causam uma causa inibição, perdão, e outro causa indução. Inibição, testosterona, estradiol, progesterona, prolactina, fator de crescimento, olha aí a quantidade de fator de crescimento que inibe a apoptose, né? Citocinas, anti-inflamatórias, deixa bem claro, anti-inflamatórias, hormônio de crescimento, gonadotrofina. Tá? E quais são os hormônios que podem induzir? Esteroide, glucocorticoide, tá certo? Glucocorticoide, que é o corticoides, mineralocorticoides, progesterona. Opa, aqui também tem progesterona. E qual é a diferença? É a quantidade, tá? Para mais ou para menos, isso pode induzir, tá certo? Então, nós temos, depende da célula, é bem variado. Hormônio da tireoide, privação de fator de crescimento. Fator de crescimento inibe, mas sem fator de crescimento pode induzir. Fator de crescimento transformador beta, citocinas pró-inflamatórias, ó, em que induz inflamação. Fator ligante faz. Opa, né? O fator ligante faz é um tipo de ligante que se liga a um receptor que a gente chama de receptor de morte celular. Vamos falar sobre isso mais na frente. Presença de radicais livres e também o óxido nítrico em excesso. Olha aí o óxido nítrico. Bom, quando a gente fala de processo de apoptose, nós temos as proteínas de uma grande família chamada BCL2. Por que BCL2? Porque foram encontradas em linfócitos B. Tá? Essas proteínas são encontradas dentro das células, principalmente dentro das mitocôndrias, retículo endoplasmático e na própria membrana perinuclear, quer dizer, a carioteca. Bom, existem dois grandes grupos dessa família, as anti-apoptóticas, quer dizer, as que impedem o processo de apoptose acontecer, e as pró-apoptóticas, que são aquelas que induzem a apoptose. Bax, Bard, Bid. Lembra do Zinho, o Guinho, Zezinho, Luizinho, né? Do Pato Donald. Tá aqui. Aqui é o Bax, Bard, Bid, tá certo? Bom, como é que acontece mais ou menos esse processo? Vamos dar uma ideia para vocês. Ó. Aqui nós temos a BCL2 que impede o processo de apoptose. Ó. BCL2, botei aqui embaixo para vocês verem. Ó. BCL2, BCLX, as mesmas que tinha lá anteriormente, anti-apoptóticas. E as que induzem, ó, o Guinho, Zezinho e Luizinho, ó, Bax, Bard, Bid, ó, que induzem a apoptose. Então, normalmente, a BCL2 está impedindo esse sistema aqui, ó. PAF1, caspase 9, de se ligarem. Esse sistema não consegue se ligar, porque tem a BCL2 impedindo a ligação deles. Bom, beleza. Quando aparece a BAX impede a BCL2. E sem agora a BCL2, os dois podem se ligar normalmente. Quando os dois se ligam, dá início ao processo de apoptose. Tá certo? Dá início ao processo de apoptose. Bom, como é que ela faz isso? A gente vai já ver, certo? A gente vai já ver como é que isso acontece, tá certo? Aqui do lado, ó. Então nós temos aqui a BCL2, ó, a BCL2, tá? Ela impede justamente que o BAX, a BCL2 impede que a PAF e a caspase 9 se liguem. Quando eu tenho a BARD que se liga a BCL2, ó, o que acontece, ó, impede, libera, certo? E eu ainda tenho uma outra coisa aqui, a BAX, ó. A BAX ela vai liberar o citocromo C. E o citocromo C, certo? É o que vai ativar esses dois juntos, ó, tá certo? Ele vai ativar esses dois juntos, dando início ao processo de apoptose, tá certo? Então, só recapitulando aqui, a BCL2, a BCL2, tá vendo? Ó, ela vai impedir que a BAX, ó, a PAF1 e a caspase 9 se liguem. Mas ela pode ser inibida tanto pela BAX, como eu estou mostrando por aqui, e como uma outra, a BARD aqui também, ó. Tá certo? A BARD impede a ligação e a BAX, ela estimula o processo se tornar ativo. Como é que a BAX estimula esse processo? Liberando citocromo C. Ah, é da citocromo C, é lá da processo de bioquímica, respiração celular, transporte de membrana, exatamente. Lá na membrana da mitocôndria
tem função respiratória, né, da bioquímica, respiração. Aqui, quando ela é jogada para o citoplasma, ela se liga a PAF1 e a caspase 9, duas proteínas, que a gente não vai falar agora, entrar em detalhes sobre elas, e forma um negócio chamado apoptossomos, uma grande organela, tem até desenho dela mais na frente, que dá início ao processo de apoptose, tá certo? Qualquer dúvida, vamos perguntando no chat, tá certo? Vamos perguntar no chat, tá? As caspases que a gente acabou de falar são proteínas que existem no citoplasma da célula. Elas podem se tornar ativas através da via intrínseca ou da via extrínseca. Via intrínseca é a via interna, via extrínseca são fatores externos que ativam dentro da célula. Ela tem esse nome caspase porque essa proteína, essa grande proteína, ela tem aminoácidos cisteína e aspartato, né? Aí 6 cisteína e aspartato, devido à grande quantidade que eles têm. São proteínas zimogênicas, quer dizer isso, zimogênicos, né? São proteínas que para se tornar ativas, elas têm que ser quebradas, elas têm que ser lisadas no meio, a proteína é quebrada no meio. Quando a proteína é quebrada no meio, ela libera dois componentes que são ativos. Então, de uma forma geral, na sua forma inativa, você encontra ela na forma de procaspase. Quando ela é clivada, aí ela se transforma em uma caspase, certo? Que dá início ao processo de desmontagem da carioteca, toda a carioteca, a uma condensação da cromatina, tá certo? E degradação de proteínas do núcleo e do citoplasma, tá? É só isso que ela faz. Então ela destrói, vai desmontando praticamente a célula de dentro para fora. Ela desmonta a célula de dentro para fora, tá certo? E aí tem a via intrínseca e a via extrínseca, que eu não vou agora aqui entrar em detalhes. Tem esses dois slides, né, explicando, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu queria que vocês fizessem um TED explicando tanto a via intrínseca como a via extrínseca. A gente vai falar no final, tá certo? A via intrínseca, certo? Ativado pela Bax e pela BIRD. A gente vai mostrar mais na frente um slide mostrando esse processo aqui. E a via extrínseca, tá certo? Que é expressa principalmente em timócitos, células B ativas, células T, monócitos, macrófagos. Essas células ativam, tá? Através de ligantes externos, tá? Vamos falar sobre isso. Bom, então aqui a gente tem a via extrínseca e a via intrínseca, tá certo? Via extrínseca você tem um ligante que ativa um receptor e esse receptor gera uma quantidade de respostas citoplasmáticas que ativa as caspases, certo? Caspase 8 principalmente, e essa ativa a caspase 3. As vias intrínsecas que acontecem dentro da célula, certo? Aonde a mitocôndria é a principal organela a ser ativada, ativando as proteínas BCL2, gerando a formação dos processos de apoptossomos, ativando a caspase 9, que ativa a caspase 3. A caspase 3 é um tipo de caspase que a gente diz que é uma caspase efetora. Ela dá início a todas as vias proteolíticas, né? Ela dá início a todos os processos proteolíticos da célula. E existe uma terceira via, que é a via da perforina granzima, que a gente não vai entrar agora em detalhe, mas são receptores, são receptores de porfirina que existem que vão ser ativados, mas vamos entrar agora não. Bom, aqui para mostrar a vocês a via intrínseca, na qual a célula sofre uma lesão, certo? Que vai ativar essas proteínas, que vai inibir essas proteínas, tá? E aí ativa as proteínas pró-apoptóticas que vão criar membranas na mitocôndria, liberando seu conteúdo, especialmente citocromo C, ativa o citocromo C, e o citocromo C vai ativar a PAF e a procaspase 9, certo? Por liberar o citocromo C, formando o apoptossomos. Esses três juntos formam o apoptossomos, tá certo? Que dá início à caspase 9. Caspase 9 ativa as outras caspases, que são as efetoras, tá certo? Ó, e aqui mais uma outra proteína que se torna ativa, com a liberação de conteúdo citoplasmático, que é Smart Diablo, tá? Apesar do nome, ela é uma proteína, certo? Que bloqueia as proteínas IPAF, que são proteínas inibidoras da apoptose, proteínas inibidoras de apoptose. O que essas proteínas fazem? Inibem as gaspases,
Então a Diablo ela se ativa para parar essa proteína aqui, ó, que inibe as gaspases. Quando ela para, o processo aqui, ó, procaspase 9 se torna ativo pela presença do citocromo C. Então você tem a célula tem vários mecanismos de controle, né, que você consegue perceber isso. Bom, e a via intrínseca, né? Mostrando aqui a via intrínseca, justamente isso para vocês, né? A BCL2 sendo inibida pela BARD, a BAX vai lá, causa a formação de polos, libera o citocromo C, a BCL2 inibida deixa a PAF e a procaspase soltas, o citocromo C se junta, formando apoptossomos. Então, o que é o apoptossomos? É a união do citocromo C, caspase 9 e a PAF, que é uma proteína ativadora da apoptose, tá? E aí ela ativa as proteínas efetoras, que vão dar início aos processos de proteólise dentro da célula. Destruição do citoesqueleto, destruição de organelas, destruição do núcleo, tá? É um processo grande. E a via extrínseca? Opa, você tem receptores na membrana da célula. Que quando só aqui eu tenho um receptor que é o DR5, DR4, a gente não vai entrar em detalhes quem é esse receptor, tá? Aonde eu tenho o TRAL que se liga a ele e dá ativação de uma via. Olha aqui, ó, ativa uma via que ativa a caspase 3, dá início ao processo de apoptose. Além do mais, essa mesma via extrínseca pode ativar a BID. Olha aqui a BID, ó, que ativa a BARX e a BARC, tá? Que libera o citocromo C e dá início a todo aquele processo de formação da apoptossomos, ativando caspase 9 e causando os efeitos, né, que a gente já conhece. Pronto, tá certo? Então essa é a nossa aula sobre a apoptose. Eu queria que vocês fizessem um TED, onde o exercício seria explicar a via intrínseca e a via extrínseca, né? Pela presença das caspases, tá? E pelas proteínas de ativação, tá certo? Então, qualquer dúvida me pergunte no chat. Boa noite, meninos e meninas.